A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus, sabendo que estamos aqui no trabalho da Igreja Batista Eulã e você pode estar acessando no nosso site www.igrejabatistaeulã.com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas lives, inclusive dos cultos que é feito ao vivo, também as lives da oração, e agora estamos fazendo as lives do discipulado, das 10 às 11 da manhã, de segunda a sexta. Você não pode perder. Nós temos aí um vasto conhecimento da palavra de Deus que estaremos passando para vocês todos os dias, de segunda a sexta, das 10 às 11. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que abençoe este culto e que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando, porque o nome do Senhor será glorificado. Obrigado pela sua companhia, obrigado você, independente do seu credo, da sua religião, que está aí conosco, buscando a presença desse Deus maravilhoso. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha sobre este lugar, venha sobre a casa que aqueles que estão assistindo neste momento, este culto, que o Senhor abençoe os instrumentos, as vozes, abençoe a aparelhagem de som, coloque os Teus anjos, Senhor, cercando este lugar, cercando a casa dos Teus filhos, o trabalho daqueles que estão aí também assistindo, que a Tua unção seja derramada sobre aqueles que estarão assistindo depois, que o Espírito Santo se mova, trazendo cura, libertação, milagres, restaurações, e que toda a obra das trevas, Senhor, que se levanta contra os teus filhos, nós repreendemos agora, que toda a situação que estamos vivendo de pandemia, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre da morte, ó Deus, nos livra de toda ação do inimigo, e principalmente a morte eterna, Senhor, porque muitos estão preocupados apenas com a morte desta terra, mas sabemos que aquele que morrer sem Cristo, estarão, Senhor, partindo para a eternidade, para todo sempre, ó Deus, na morte eterna. Então que o Espírito Santo traga o conhecimento, a revelação, e que todo o mal seja tirado, e receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Faça aí da sua casa, do seu trabalho, um momento de adoração. Adore a Ele, e é através da adoração que você será tocado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí na sua casa. Nós estamos aqui fazendo este culto. Presencialmente a gente não pode ainda estar junto, mas esse não deixa de ser um culto, uma adoração ao Senhor. Esse próximo louvor, ele diz: amo o Senhor, meu Salvador. E ele diz: viver para ti, pensar só em ti.
E é isso que nós temos que fazer. Independente da situação que nós estamos passando, nós temos que sempre viver para Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas. Então adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Junto ao ar.
Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. E pedimos a manifestação da tua glória, a manifestação do teu poder neste lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que se move em cada coração. Como nós acabamos de ouvir este louvor, lindo, lindo és. Ó Deus, nós queremos estar na tua presença. Ó Deus, eu sei que nesse tempo de pandemia, muitos deixaram de estar na tua igreja, aonde, Senhor, é o desejo de estarmos. Mas eu sei, ó Deus, que na tua presença também pode se fazer aí na casa, no trabalho, daquele que está buscando de todo o coração. E que verdadeiramente o Senhor possa agir, trazendo despertamento, operando milagres, curas, libertações, restaurações, e tudo que não procede do Senhor seja repreendido agora. Pai, que essa pessoa sinta o teu poder, que lágrimas estão sendo derramadas, que haja restauração, que haja a tua unção, guarda, proteja as famílias, os casamentos, as finanças, o nosso Brasil. Nós colocamos o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, cubra ele com teu sangue, abençoa a sua saúde. Abençoa, Senhor, a nossa nação, abate a corrupção, abate os inimigos desta nação, que o Senhor faça prosperar, que o Brasil seja uma nação abençoada, e que todos aqueles que se levantam contra ela, Senhor, venha abater, sara a nossa terra. Abençoa as igrejas, abençoa a liderança, abençoa, Senhor, ó Deus, o teu povo, renova as forças, abençoa as cidades, ó Deus, aqueles que estão nos hospitais agora, aqueles que estão na UTI, que o Senhor possa enviar o teu os anjos, curando, restaurando aquele que está clamando, que está doente. Deus, que o Senhor seja o médico dele por excelência, que haja manifestação do teu poder, e se houver alguma força maligna, nós repreendemos agora e ordenamos que saia, em nome de Jesus, todo mal. Essa porta que está fechada, que o Senhor venha abrir. Abençoa a vida financeira, ó Deus, aquele que está desempregado, venha trazer o socorro, venha, Senhor, ser, ó Deus, a provisão daquele que está aí desesperado, com a sua dispensa já terminando, que o Senhor venha trazer a tua mão presente, agindo em todo sentido, e Deus, e abençoa, que haja gratidão naqueles que, graças a Deus, não perderam o emprego, estão aí com seu salário, estão tendo a sua vida abençoada, suprida, que haja gratidão, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Nós queremos agradecer aqueles que estão aí conosco, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Nós temos aí a Deja Peixoto, dizendo aí, a paz do Senhor Jesus, a Clélia, também o Lafayette, a paz do Senhor, a Paulinha, também o Joelson, a paz do Senhor, Fátima, Walter, Deus abençoe, Danilo, Gisele, toda a família, glória a Deus, abençoe-vos, amém. A Alessandra Queiroz, a paz de Cristo, igreja, bom dia, amém. Marli, Deus abençoe, ela está dizendo bom dia. Anice, amém, bom dia, paz a todos. Evangelista Karina, o André, as crianças, bom dia, paz do Senhor. A Dani, o Edinho, o Pedro, a paz, que bom tê-los aí conosco. A irmã Edna Peixoto, amém. A Nadir, amém. Inclusive a Nadir também aqui dizendo, aqui está em inglês, tá chique, hein, Nadir? Deus abençoe. Amém. Aqui, Dora, um abraço, querida. Deus abençoe. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. E também quero agradecer aqueles que não comentaram, mas estão aí conosco. E eu só tenho que agradecer pela presença de vocês, em nome de Jesus. Vamos aqui. Aqui, deixa eu ver quem ainda não apareceu. Maria Aparecida Souza, um abraço. Elza Helena, minha irmã, lá de São Caetano. Fausto, obrigado pelo carinho de vocês. A minha mãe que tem que estar assistindo, Deus abençoe. A minha família, tanto aqui em Araçatuba, em Jales, lá no Paraná, Deus abençoe em Bilac, lá na Inglaterra, todos vocês, Deus abençoe mesmo, um abraço no coração. João Alves de Oliveira, obrigado pelo carinho de vocês, em nome de Jesus. E nós vamos agora estar sim, colocando para você, lembrando que nós precisamos da sua ajuda, porque o culto presencial ainda nós optamos em não ter, e muitas vezes aquela pessoa diz assim, mas é ruim assistir o culto ao vivo, porque não é a mesma coisa de estar na igreja. Confesso a você que realmente talvez não é a mesma coisa, assim como também nós que estamos aqui, não é a mesma coisa de estarmos pregando com a igreja vazia. É também tão complicado quanto, mas sabemos que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali
o Senhor se faz presente. Então, neste momento, nós estamos fazendo, mas se você crer, se você fizer da maneira que precisa ser feito, uma adoração, louvando a Deus, você também vai sentir a presença do Papai querido, Deus aí presente na sua vida, independente do seu credo, da sua religião. Deus vai se manifestar, Deus vai agir, Deus vai fazer milagres. Então faça neste momento um momento de adoração na presença de Deus. E, como eu disse, nós precisamos da sua ajuda. Nós temos aí o banco, uma conta no Banco Itaú, e você pode estar fazendo um depósito, está no nome da Igreja Batista Eulam, Igreja Batista Eulam. O código para a transferência, o TED, que você pode fazer aí pelo seu celular agora, como se estivesse fazendo uma oferta, aquilo que Deus tocar no seu coração, é o 341. A agência é o 0144, a conta 17760-7, 17760-7, e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Então a sua ajuda é sempre muito bem-vinda, e é através dela que nós temos conseguido pagar as nossas contas e ajudado outros que têm buscado aqui, batendo na porta, uma cesta básica, um socorro, e eu louvo a Deus pela sua generosidade. Que Deus retribua cada dia mais, em nome de Jesus. Quero também agradecer ao Senhor por aqueles que estão fazendo aniversário no dia de hoje. A Ligiane, ali, Deus abençoe você, minha querida, do esposo do Tiago, um abraço, está fazendo aniversário hoje, e todos os aniversariantes, um abraço no coração, que Deus continue iluminando, abençoando, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Nós vamos agora estar ministrando para você a palavra de Deus nesta manhã, lembrando que nós estamos falando sobre esse tema. E nós vamos continuar porque, como eu disse, nós temos vários dessas parábolas ainda de Jesus pela frente. A parábola de Jesus, a parte 3. Já falamos a parte 1, a parte 2 e agora iremos falar a parte 3. Lembrando que você pode encontrar lá no nosso canal no YouTube, você pode estar colocando Igreja Batista Eulam, e ali você vai encontrar os nossos cultos, aquilo que nós fazemos aqui na igreja, na gravação. E você também vai encontrar no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. E hoje, nas parábolas de Jesus, na parte 3, nós temos aí a bem conhecida parábola do semeador. E quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós encontramos em dois lugares do Novo Testamento: Lucas 8:4-8, Mateus 13, do 1 ao 9. E também nós temos em Marcos, capítulo 4, do 1 ao 9. Então está nos três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e nós vamos usar o texto que está em Marcos, capítulo 4, do 1 ao 9. Outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele. Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ali a multidão está aglomerado, e ele, para conseguir falar, porque ele não tinha o microfone como nós temos hoje, não tinha essa facilidade que nós temos hoje, então o único jeito, ele foi até um barco e se afastou um pouquinho da praia, e usando o próprio sistema ali que trazia o vento para a praia, a sua voz, e as pessoas conseguiam então ouvir. E ele começa a falar ali do barco e sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhe dizia no seu ensino: ouvi, e eis que o semeador saiu a semear. É o que eu posso trazer para você aqui hoje. Deus fala para você hoje: ouça. Você precisa ouvir, porque muitos ouvem, mas não dão ouvido. Então é importante você ouvir e dar ouvido. Jesus disse: ouvi, eis que saiu a semear, o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Quando a gente fala dessa parábola, nós temos que explicar o seguinte: Jesus também estava falando para o contexto da época. Ele estava falando para o povo de Israel. Israel, a terra de Israel, comparado à nossa terra aqui do Brasil, principalmente aqui na região de São Paulo, nossa terra é uma terra muito boa. E lá a terra é muito árida.
E não somente isso, em muitos lugares tem muitos pedregais, então é complicado até de se trabalhar. E Jesus disse que o semeador saiu. O semeador, hoje nós olhamos para o campo e vemos as pessoas plantando, mas com os maquinários, com toda a tecnologia, que hoje, para nós olharmos para o semeador do passado é até complicado. Porque antes as pessoas não tinham agronomia, não tinham essa facilidade de saber a questão do plantio como nós temos hoje. Então muitas vezes a pessoa na simplicidade pegava ali as sementes no embornal e ela se passava o arado, que muitas vezes era feito ali com um cavalo ou com um animal, e passava-se ali, né, como se fosse uma forquilha e arando a terra, e depois eles vinham semeando. Dessa forma, na simplicidade, e depois alguns chegam a dizer que no mesmo animal ele colocava um galho, alguma coisa, e ia tampando aquilo aonde foi colocada a semente. Mas no primeiro momento Jesus está dizendo que jogou a semente e a semente caiu na beira do caminho e as aves a comeram. Eu olho para os dias de hoje. Hoje nós temos muitos pardais, nós temos muitos rolinhas, né, aqui na região de Araçatuba, e muitos passarinhos. E eles estão sempre aí, de uma forma ou outra, se alimentando das migalhas que caem no chão. E aqui Jesus falou que ao lançar essa semente, veio ali e os passarinhos e comeram essa semente. Vamos agora na continuidade. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Então a outra caiu aonde? No solo pedregoso, voltando a dizer que Jesus estava falando para o povo de Israel, para o contexto daquela época. E muitas vezes é o que acontecia, saía a semear e jogava a semente, tinha solo que tinha uma superfície sim de terra, mas era pouca, logo em seguida era pedras. E ao lançar aquela semente chegou sim nascer, porque a semente era boa. Ela nasceu porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz. Então aquela semente que caiu no meio dos pedregais chegou a nascer, chegou a ficar até bonita, mas quando veio o sol ela acabou se secando. Outra caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Então, ela quando caiu no meio dos espinhos, e veio e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto, e um grão produzia 30, outro 60, outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você lembra que Jesus começa com essa palavra dizendo, ouvi. E ele termina essa parábola dizendo, e disse-lhe, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui nós encontramos 4 tipos de solos, aonde a semente foi plantada, que foi à beira do caminho, que foi também no meio dos pedregais, os espinhos e a boa terra. Agora a explicação dessa parábola, para que a gente possa compreender e entender a questão do semeador. Marcos 4, 10, do 13 ao 20, a explicação o próprio Jesus explica. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Eles não entenderam. Senhor, eu não entendi essa parábola. E lembrando que muitos, ao ler a Bíblia, também não compreendem muitas coisas, como o próprio eunuco disse para Filipe, como que eu irei entender se não tem quem me explique? E aí Jesus começa a explicar. Disse-lhe, ainda não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O versículo 14, o semeador semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Então preste bem atenção, o semeador, quem é o semeador? É todos nós que pregamos a palavra de Deus. Eu estou sendo um semeador aqui hoje. A semente, o que é a semente, conforme Jesus disse? É a palavra de Deus. A semente é boa. E os solos que nós encontramos, que é a beira do caminho, que é o pedregais, que é os espinhos, a boa terra, é os tipos de coração que a palavra vai encontrar quando nós pregamos. Os 4 tipos de coração. Percebe que essa que caiu na beira do caminho, disse Jesus, que veio então
ali tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira. Lembra que quando Jesus fala da beira do caminho, ele fala que as aves do céu vieram e comeram a semente? Aquelas aves parece que eram tão bonitinhas. Fala que essas aves simbolizam Satanás. É igual nós estamos pregando a palavra de Deus neste momento. Nos ouvindo, você que está nos assistindo, a palavra ela é boa, é a palavra de Deus, a semente é boa, e ela então, ela é lançada. E se o seu coração for à beira do caminho, o que vai acontecer? Você vai ouvir, mas de repente alguém vai dizer: mas para que você está ouvindo a palavra de Deus? Para que você está assistindo esse culto? Para que você está aí? Não precisa disso. E muitas vezes vai arrancar a semente que está no seu coração. Muitas vezes vai vir por um pensamento que o inimigo vai colocar, dizendo que não é bem assim, não precisa disso. Ou talvez até mesmo pelas amizades, até mesmo pelas pessoas do nosso próprio convívio, vem para tentar nos tirar de ouvir a palavra. E é o que Jesus disse: é tirada a semente do coração. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem. Então, aquele que caiu na beira no pedregais e chegou a nascer, nasceu. É aquela pessoa que, ouvindo a palavra, ela entende, ela se arrepende, ela entende que Jesus é o presente de Deus para a humanidade, o recebe como Salvador e Senhor. Jesus entra no seu coração, perdoa os seus pecados, ela é transformada. Mas o que acontece? Como ela é um coração de pedregais, ou seja, de terra, como diz, rasa, e logo em seguida tem os pedregais, quando vem o sol forte, quando vem muitas vezes as situações, ela morre. O que representa o sol forte? É a tribulação, é a circunstância da vida, como muitos nessa pandemia. O desemprego, problema financeiro, problema no casamento, um problema muitas vezes na vida espiritual, e a pessoa acaba morrendo espiritualmente. Quantas pessoas que depois que terminar essa pandemia, deixarão de estar na presença de Deus? Antes estavam na igreja, cantando, louvando, mas quando voltarmos talvez não vão estar mais. Mas graças a Deus tem muitos também que vão aproveitar essa situação para buscar mais ao Senhor, para se colocarem mais na presença de Deus. Mas Jesus está dizendo que essa que caiu no meio dos pedregais é aquela que realmente morreu. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são de pouca duração, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então, aquela que caiu no meio dos espinhos é aquela pessoa que ela ouve a palavra, ela vem para a igreja, ela se arrepende, ela entende os propósitos de Deus, ela participa, ela muitas vezes é até dizimista, ela até oferta, ela até prega, ela até canta, ela até faz parte aqui dos louvores, é uma pessoa ativa. Só que o que acontece? A questão que Jesus está dizendo, ele está aqui, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e a cobiça de outras coisas, entrando, sufoca a palavra. É aquela pessoa que muitas vezes ela ouve a palavra, mas ela diz: eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para buscar, para ler, para meditar, para orar, não tenho tempo para me santificar, e vai levando a vida, vai dando mais prioridade às coisas desta terra, que é passageiro, do que das coisas de Deus. E elas ficam infrutíferas. Aí passa 20 anos, 30 anos na igreja e você não vê frutos. A pessoa continua falando ainda os mesmos palavrões, continua no vício, continua no pecado, continua ainda a mesma pessoa que estava lá quando se diz que encontrou com Jesus, continua dentro da igreja dando mau testemunho, sendo uma pessoa infrutífera, uma pessoa que você não vê de maneira nenhuma sendo usado por Deus para nada, nunca contribui, nunca se coloca à disposição para servir o próximo. Então é uma pessoa que não deu fruto. Mas, como nós temos aqui, aqueles outros que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto.
a 30, a 60, a 100 e por um. Então, aquela pessoa que o coração realmente é um coração que é considerado uma boa terra, recebeu a semente, que é a palavra de Deus, e essa palavra entrou, ela entendeu, ela se arrependeu, ela entregou a sua vida a Cristo, e ela agora está vivendo o Evangelho, ela abandonou o pecado, ela é luz no meio das trevas, ela ajuda o próximo, ela se preocupa com o próximo, ela ama o reino de Deus, ela não perde os cultos, ela está ali sempre presente, é aquela boa terra que está dando muitos frutos. Vamos agora na continuidade, para você entender um pouquinho. Então aqui nós temos a beira do caminho, é quando semeavam a parte da semente, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram. Entre os espinhos, outra caiu entre os espinhos, aqui voltando aqui nos pedregais, né, continuação. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Agora entre os espinhos, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e se sufocaram-na. E terra boa, a outra caiu em boa terra e deu bom fruto. Vamos lá, agora um pouquinho de quadrinhos para vocês. A parábola do semeador. Qual tipo de terreno tem sido o seu coração? Lembrando que os solos ali que caiu a semente representam os nossos corações. O meu coração, o seu coração. O seu coração pode ser à beira do caminho, ok? Onde a palavra é lançada, como está sendo lançada agora, mas vem os passarinhos e arrancam, ou seja, vem alguém que diz, não precisa disso, para que orar, para que ler a Bíblia, para que cultuar, não tem necessidade, vai aproveitar a vida. Ou muitas vezes vem também o inimigo assoprando, não precisa, para quê? Né? E é à beira do caminho. Os pedregais, pode ser aquilo que eu falei, você está aí buscando ao Senhor, está clamando a Deus, mas a luta está muito grande, o problema na sua casa, problema de coronavírus, problema financeiro, e você está se enfraquecendo espiritualmente. Chegou a estar vivo na presença de Deus, mas a luta, a dificuldade fez você morrer, e hoje você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não cultua mais, você está morto espiritualmente. E os espinhos são aquela pessoa que realmente também teve o encontro com Deus, esteve na casa de Deus, cantou, louvou, mas as situações adversas, até mesmo as preocupações desta terra, fez você deixar Deus em segundo plano. Sendo que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E também não deu fruto, mas a boa terra, espero que seja a sua, seja o meu coração, seja o seu coração, essa boa terra, aonde a semente, que é a palavra de Deus, está sendo plantada, verdadeiramente, ela é uma terra boa, sendo o nosso coração, e a semente também é boa, com certeza vai acontecer um milagre, irá acontecer um novo nascimento, a conversão, uma entrega real a Deus, e você vai dar muitos frutos, vai ser uma pessoa por onde passar, bênçãos vão estar acontecendo, uma pessoa generosa, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que consegue perdoar, uma pessoa que sabe ser pacificadora, uma pessoa que sabe ser abençoadora por onde você passar. É a boa terra. Vamos então aqui agora a outra parábola, a parábola do bom samaritano. Então lembrando que nós estamos falando sobre as parábolas, hoje é a parte 3. Nós falamos até aqui já outras parábolas, e lembrando que no total são 41 parábolas. E nós temos aí 35 a mais ouvidas. E agora a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar, disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então há uma pergunta, o que eu irei fazer para ter a vida eterna? Que seja essa pergunta que você esteja fazendo para você também, e questionando, olha, se eu morrer hoje, nós estamos vivendo tempo de pandemia, e aí se ouve dizer, olha, em um dia morreu 1000 e poucas pessoas, já pensou? E se fosse você que estivesse nessa estatística? Morreu fulano. E aí, apenas vai ser uma estatística. Mas e a tua alma? Para onde você irá? Para onde você vai se você morrer? Para onde você irá? Então, voltando a repetir. Aqui, esse homem preocupado com a vida eterna. E nós devemos também nos preocupar, porque lembrando que essa vida aqui é passageira. Quantos que estão vivendo aí
talvez 80, 90 anos, glória a Deus por isso, pela essa longevidade. Mas quantos já morreram? Você vai no cemitério, você encontra lá um lugar que só tem túmulos de crianças. E aí se pergunta, mas escuta, não morre só pessoas velhas? Não, morre crianças, morre adolescentes, morre jovens também. A morte não escolhe idade. E se hoje acontecer dela chegar e bater na sua porta, você tem que estar preparado. E a pergunta é, se você morrer hoje, você tem a certeza da tua salvação, certeza da tua vida eterna? Porque esta foi a preocupação desse homem diante de Jesus, o que eu irei fazer para ter a vida eterna. Perguntou-lhe Jesus, está escrito na lei, como lês tu? Versículo 27, respondeu-lhe ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso está na Bíblia, que nós devemos amar a Deus, como? Vão repetir? O Senhor teu Deus de todo o teu coração, sendo um coração que é uma boa terra, de toda a tua alma, que é os sentimentos, estar aí no culto verdadeiramente com toda a minha alma, e de todas as minhas forças, ou seja, lutando, porque lembrando que muitas vezes a nossa carne reclama, ela não quer acordar cedo para assistir culto, ela muitas vezes não quer ficar aí 1 hora na presença de Deus, ela quer achar outra coisa. Então é uma luta entre a carne e o espírito, e eu sempre falo, quem vai vencer essa luta? Aquele que estiver mais forte. Se você alimentar a sua carne com os desejos dela, ela vai vencer o espírito. Mas se você alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, com a oração, com a busca do Senhor, com os cultos, com a adoração, ela vai vencer a carne. Então é isso que eu preciso entender. Então, de todas as minhas forças e de todo o teu entendimento, ou seja, procurar entender. Porque não adianta nada estar o culto aí na sua casa ou até mesmo aqui, e você está com a mente longe, viajando, você não está com todo o teu entendimento. Eu tenho que estar, não posso me perder, eu tenho que prestar atenção naquilo que está sendo pregado, de todo entendimento. E agora ele fala, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o que está lá na Bíblia, que Jesus questiona aquele homem, o que você tem visto na palavra? Olha, tem que amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o meu próximo, como a ti mesmo, como a mim mesmo. Voltando aqui, tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Olha o que Jesus disse, se você amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo, você vai ter vida. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse, um homem descia de Jerusalém. Aí ele faz a pergunta, quem é o meu próximo? Lembrando que a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo. E aí Jesus, ele começa a dizer a respeito de quem é o nosso próximo. Jesus, prosseguindo, disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu na mão dos salteadores, dos ladrões. Porque lembrando que antigamente você se viajava e não tinha todo esse aparato que nós temos hoje, né, de população, muitas vezes de facilidade de se precaver de assaltos. Mesmo com tudo que nós temos hoje, as pessoas são assaltadas, imagina naquela época. Os quais o despojaram e espancando-o. Aquelas pessoas maldosas que existem hoje também existiam naquela época. Assaltou aquele homem e não somente isso, tiraram a sua roupa, espancando, se retiraram, deixando meio morto, ali, jogado, para morrer. Mas agora vamos entender um pouquinho. Como eu disse, aqui é a nação de Israel. Aqui é a nação de Israel. Aqui nós temos Jerusalém. Aqui é Jericó. Aqui é o Rio Jordão, ó. Rio Jordão. Aqui é o Mar Morto, aqui é o Mar da Galileia. Então, descia de Jerusalém para Jericó. Estava descendo. Nesse trajeto aqui que ele é assaltado e fica quase morto. Lucas 10, do 31 ao 37, casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote,
e vendo, passou de largo. Quem estava passando ali viu aquele homem que estava quase morto, um sacerdote. Quando a gente olha para o sacerdote, a pessoa que se diz uma pessoa de Deus, é a primeira pessoa que a gente pensa que vai ajudar, que vai socorrer, porque conhece a Deus, porque ama a Deus e tem que amar o próximo. Mas a reação desse sacerdote foi olhar, desprezar e passar de largo, deixou lá no chão ainda, quase morto. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. O levita também não era diferente. O levita, além de cuidar das coisas de Deus, hoje também nós colocamos aí como aqueles que fazem parte do louvor, da adoração do Senhor. Mas também vendo aquele homem, passou de largo. Mas agora um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. Um samaritano viu aquele que estava caído, quase morto, e encheu-se de compaixão, de amor por aquele que estava caído. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Você vê que ele se preocupa, ele cuida, deitando nelas azeite e vinho, é o que tinha na época, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, um hotel, e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. Denários, naquela época, representa cada denário um dia de trabalho do trabalhador. Então, se você colocar aí, para quem ganha um salário mínimo, 1.045, dividido por 30, então, o dia de trabalho que ele usou para pagar. Mas não somente isso, ele usou 2 dias de trabalho, sem conhecer, era uma pessoa estranha. E ele deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Para você olhar, tudo que você gastar a mais, eu depois vou te dar. Olha a generosidade, o amor ao próximo. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Agora Jesus questiona, porque pergunta para aquele que fez a primeira pergunta, o que eu irei fazer a vida eterna, e também fez a pergunta, quem é o meu próximo? Jesus conta então essa parábola. E agora Jesus fala, quem que é o próximo daqueles 3 ali? Quem que é? E respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, o samaritano. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faze tu o mesmo. Nos ensinando sobre a questão, o amor ao nosso próximo. Agora vamos só falar um pouquinho dos elementos da parábola. Então, certo homem, aqui é o homem que estava indo da cidade de Jerusalém para Jericó. O outro personagem que nós encontramos, os ladrões que roubaram, fugiram e deixando quase morto. Olha os ladrões aí pegando ele. E deixaram ele quase morto. Em seguida os ladrões fugiram e deixaram o homem quase morto. A terceira coisa que nós encontramos como elementos da parábola, o sacerdote, que vendo o homem quase morto, nem se preocupa com ele, passa de largo. Também nós temos o outro elemento da parábola, que é o levita. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi, e essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que era também levitas, ok? Passou de largo. E agora vamos ver quem que será o próximo, o samaritano. Quem era o samaritano, pastor? Os samaritanos surgiram quando o povo de Israel se misturou com pessoas de outros povos e crenças. Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em 2 nações, Israel e Judá. 1 Reis 12:20. Só para você entender o contexto. Depois, lembrando que começou os reis em Israel, começou pelo rei Saul, depois o rei Davi, rei Salomão. Depois que Salomão morre, o reino de Israel se divide, Judá e também Israel.
E nessas duas divisões, Judá ficou com Benjamim, e foi o reinado que mais fizeram bem aos olhos de Deus, enquanto o reinado de Israel ficou com a capital Samaria, e o reinado de Judá ficou com a capital Jerusalém. E em relação a isso, Deus lá na frente usa os assírios para abater Israel, porque desobedeceram a Deus com seus reis, e foram, então levados cativos. Mas nesse tempo que eles ficaram ali, eles ficaram idólatras, e começaram a servir outros deuses, a se misturar e se contaminar com aquilo que Deus dizia que era impuro. E em Judá o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém. Lembra de Judá? Continuou ainda servindo a Deus em Jerusalém. Mas Israel, o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras religiões. A capital do reino de Israel era Samaria. E o que aconteceu? Quando nós olhamos nesse contexto, agora o povo samaritano, quando volta, lá depois da Babilônia, né, mesmo do exílio, eles voltam, ainda tinha essa situação de mistura. E o povo de Judá, o povo de Israel, fizeram então deles o quê? Um povo separado, porque eles tinham aquelas misturas que o povo judeu não aceitava. E por isso que quando Jesus, em João capítulo 4, Jesus tem que passar por Samaria, encontra aquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana fala assim: você é judeu, como você vem conversar comigo, samaritana? Porque havia uma rincha, havia ali uma separação. Mas você vê, quando Jesus chega, não tem mais separação. Quando Jesus chega, o amor, ele é acima de tudo. E agora você observa que esse judeu, quem tinha sido roubado, era um judeu. Quem estava à beira do caminho, ali, quase morto, era um judeu. Quem passou ali, o sacerdote, era um judeu que passou de lado. O levita, que era um judeu, e passou de lado. Mas o samaritano, aquele que tinha rincha, aquele que muitas vezes era desprezado, foi o que acolheu. Olha a lição do amor. A lição que Deus nos ensina, o amor ao próximo. Então a lição principal: acrescente-se a isso o fato de que o homem assaltado pelos ladrões quase certamente seria um judeu. E assim vemos que um samaritano é que ajudou um judeu. Ele não estava perto da sua casa. Lembra que ele saiu de Jerusalém, foi para ali Jericó? Como nos casos dos outros, para onde poderia transportar a vítima que padecia. Assim sendo, verificamos os sucessivos estágios dos sentimentos humanitários daquele samaritano. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa lição: ante o sofrimento humano, interrompeu a sua viagem, porque lembrando que tanto o sacerdote como o levita não quis parar, porque tinha, eu estou muito ocupado, eu tenho o que fazer, e não parou. Já o samaritano também tinha o que fazer, tinha suas obrigações, mas parou para cuidar do próximo, para ajudar o próximo. Empregou provisões de boca que trouxeram para seu próprio uso e conforto. Continuou a viagem a pé, a fim de que o ferido pudesse seguir montado no animal. Olhando para o próximo, eu vejo a generosidade. Ontem nós fizemos aqui uma festa do cachorro-quente, e eu louvo a Deus que nós conseguimos aí vender, né? E o objetivo era a gente conseguir 10 cestas básicas, e o que sobrar a gente ia comprar as cadeiras, que as nossas cadeiras aqui estão ressecadas, precisa trocar. E o que acontece? Graças a Deus, através da generosidade de muitos também que têm trazido a cesta básica, aqueles que têm batido aqui na porta, independente, não são nem da Igreja Batista Eulã, são pessoas que a gente desconhece, e eu louvo a Deus porque nós temos conseguido ajudar, nós temos conseguido orar, e até um casal que veio esses dias, novamente pediram uma cesta, porque não conseguiram o trabalho, mas disseram o seguinte: pastor, o senhor foi o único, além de nos ajudar, que nós fomos lá e batemos na porta, que o senhor nos socorreu, e não somente isso, o senhor orou por nós. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, que nessa oração, a minha esposa e eu, nós estávamos brigando demais. Paramos de brigar, pastor. E a minha esposa, ela estava fumando, ela não parou de largou o cigarro. Olha só que coisa linda. Então olha só o amor o que faz, a generosidade, quando nós nos dispomos a fazer. Porque quando nós olhamos aqui, lá está aquele homem samaritano cuidando de um judeu. Correu o risco também de ser assaltado e ferido pelos assaltantes, contribuiu livremente com seu dinheiro para o ferido,
sem esperar qualquer recompensa por isso. Ele fez nem esperando nada do outro, se poderia trazer algum retorno ou não, sem esperar qualquer recompensa por isso, e prometeu que pagaria além daquilo que já dera, se necessário fosse. É igual ontem nós fizemos no cachorro quente. Não é fácil, a tarde toda em um período da noite. Eu louvo a Deus por aqueles que Deus preparou para vir nos ajudar, que é a equipe que está aqui, né, sempre presente. Até a gente procurou não chamar, eu sei que se chamasse viria outros irmãos da igreja, mas até para não ter aglomeração e até mesmo nessa questão da pandemia, contei com eles. Eu louvo a Deus pela vida deles, o André, a Alessandra que veio, a Letícia, a Ângela, o Flávio, a pastora Bia, que estiveram aqui ajudando. Não esqueci ninguém não, né? Então os que estiveram aqui, louvado seja Deus. Eu sei que se pudesse outros viriam, mas a gente preferiu não fazer. É cansativo, mas aqueles também que compraram, que adquiriram, de alguma forma fizeram e cuidaram do próximo, estão cuidando, e é isso que nós estamos fazendo em relação ao que Jesus nos ensina a respeito daquilo que o samaritano fez. A lição paralela agora, Lucas 10, 27, respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta história ilustra admiravelmente bem a qualidade dessa boa vontade. O amor ao próximo não se mostra calculista e mesquinho, como se fora meramente o dever de alguém, mas também se mostra, e quase poderíamos dizer, totalmente extravagante e abundante. Assim também, uma vez mais, encontramos aqui o grande sinal característico de Jesus. O fato que o próximo era tão completamente um estranho, por ser, acima de tudo, um samaritano, a extravagância de sua compaixão. O bom samaritano não estava procurando cumprir um dever, mas amou seu próximo como a si mesmo. É aquela coisa, se fosse eu que estivesse precisando de uma cesta básica, se fosse eu que precisasse realmente de uma ajuda, é igual em relação até à igreja, de você ofertar, dizimar. Olha, o meu pastor, a minha pastora lá está se desdobrando, está fazendo de tudo para alimento chegar espiritual para a minha vida, e não somente para mim, para outras pessoas. Eu não posso reter de deixar de dar o dízimo, a oferta, porque eles também têm as contas, eles têm que pagar. Eu não posso, eu tenho que amar o meu pastor, eu tenho que amar a minha pastora, eu tenho que amar o meu semelhante. Eu tenho que amar o próximo. Olha o que eles estão fazendo, e eles só conseguem fazer quando eu me disponho também a ajudar. E assim nós encerramos essa parábola, e eu quero que você que está aí neste momento, que essas duas mensagens que trouxe para você dessas parábolas, pode vir aqui os levitas, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, nós falamos hoje sobre o semeador e também falamos sobre o samaritano, e que você realmente possa estar entendendo o amor ao próximo, nesse sentido, que verdadeiramente isso está no coração de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que aonde você estiver, o Espírito Santo te visite aí. Eu tenho a certeza, talvez você está aí como esta pessoa que estava caída, que estava aí muitas vezes sofrendo. Talvez você está numa cama, talvez você está numa angústia, talvez você está passando por um momento de luta financeira, uma luta espiritual, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, o bom ajudador, Jesus, te ama, e através desta palavra, ele vem para encher o teu coração, para dizer que Jesus, sim, se preocupa com você, ele não passa de largo, ele vem ao teu encontro para saciar a sede que está na tua alma, ele vem para renovar as tuas forças, e que você venha receber agora o toque dele no teu coração, tirando todo o mal que tem sobrevindo sobre você, toda a preocupação, toda a ansiedade. Comece a orar agora, comece a dizer: Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu renovo, eu preciso da tua cura. Espírito Santo, venha fortalecer aquele que está orando comigo agora, que seja manhã de milagre, seja dia de milagre, que haja libertações acontecendo. Esta pessoa que muitas vezes, ó Deus, está aí precisando sim do teu socorro, que a tua presença venha confortá-la, assim como aquele samaritano que era um desconhecido, que chegou até aquele que estava caído, se preocupou, que cuidou, e não seja diferente hoje. Eu tenho a certeza que o Senhor está vindo ao encontro desta pessoa, cuidando, se preocupando, mostrando para ela que ela não está sozinha nesta caminhada, e que ela também deve olhar para o próximo, deve olhar por aqueles que estão precisando, e sabendo que é dessa forma que nós iremos crescer, e não somente isso, tendo um coração que é a boa terra,
terra, a semente que é plantada vai crescer e vai dar muitos frutos para a tua glória. Alegra este coração, seja dia de vitória, de renovo, de milagres, de libertação para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Louve ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Louve ao Senhor nesta manhã, louve a Ele. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Não importa a circunstância, não importa as lutas, é o louvor a Deus que o Senhor se agrada. E mais uma vez eu quero agradecer àqueles que estão conosco. Obrigado pelo carinho de vocês. Deja Peixoto, Neide Oliveira, Neto, irmã Nina, Sueli, Deus abençoe toda a família, Júnior Marques, Viviane, Rafael, Edna, Bruno, Geise, toda a família, Helenice, Karina, Dora, Maria Aparecida, Edna Peixoto, Elza Helena, Fausto, toda a família, Clélia, Alessandra Queiroz, João Alves, Nadir, Paulinha, Joelson. Deus abençoe vocês por estarem aí conosco. Fátima, Deus abençoe você, minha querida, por estar aí conosco. O Walter, Danilo, a Clélia, o Lafayette, Deus abençoe por estarem conosco. Marli, obrigado pelo carinho, em nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês. Dani, o Pedro, Deus abençoe. Também o Edinho, um abraço no coração. A Edna está dizendo aqui, a Edna, Solange, Bruno, Geise e Banu, amém, que bom tê-los aí. Nadir, Luiz, um abraço no coração de vocês e tantos outros que estarão estando aí assistindo no decorrer do dia, da semana, sendo abençoados, abençoadas. Compartilhe este vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas, sejam tocadas, curadas, libertas também, em nome de Jesus. Lembrando, se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Você pode acessar também o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Amanhã, das 10 às 11, estudo bíblico maravilhoso, o discipulado, ainda sobre a Bíblia, você não pode perder. Um abraço no seu coração, fique com Deus, um bom domingo, uma boa semana, cheio da graça do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todos os dias comigo. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.